Bom dia, consciência. É domingo, no dia que eu gravei. No dia que eu gravei era domingo. E agora é domingo depois do almoço, bem depois do almoço, 3h30. E eu escuto ao longe o mavioso som de gente escarafunchando um sambão com um surdo e iaiaiá, laiá, laiá. Para muita gente, muitas vezes e em certas situações, emocionante, não é? No momento eu não estou achando emocionante porque eu não tenho um estúdio de gravação, não é uma sala calafetada, de maneira que, novamente, mais uma vez, a sociedade me incomoda, enche o saco e perturba, não é? Por exemplo, autoriza-se eventos pela rua e não importa se incomoda certo setor da população ou não. Bom, enfim, não vamos viver de reclamação, porque a vida é curta, né? Já basta estar incomodado por isso, ainda ficar reclamando, ainda recicla toda a história, né? Mas veja você, uma coisa que eu acabo de fazer terminei de assistir um filme chamado O Lobo de Wall Street. É realmente uma produção gorgeous, é uma produção bacana, assim, sabe? E produzida por Martin Scorsese, que filmou os Rolling Stones há poucos anos atrás, uma maneira digna, assim, e bombástica, espetacular de fazer filme, de filmá-los, né? E pelo Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é esse moço, pro meu entender, é um moço muito competente como ator, ele representa bem, e a produção é deles dois, e o Leonardo é esse que teve aqui, acho que estava até no Mineirão, ou aqui em São Paulo, disfarçado, com uma barbinha, fazendo de conta que ele não era ele, para poder assistir o jogo de futebol sem ser assediado por fãs ou qualquer coisa assim, não é verdade? Tá aqui, a câmera tá aqui. Eu não tenho cameraman, de vez em quando eu fico mudando, né? Deixa eu ver como é que muda, porque eu não tô bem certo de como é o negócio. Quando muda aqui não dá muito certo assim. Muda porque daí tá vendo? Tá ali. Se eu gesticular vai aparecer bastante bem, entende? Então, por exemplo, o Lobo de Wall Street denota uma situação a respeito de um senhor, um senhor chamado Jordan Belfort, e que ele monta com algumas pessoas assim bastante traquinas, entende? 2 ou 3 traficantes de droga, e que tinham outras profissões numa cidadezinha e tal. Depois que ele aprendeu umas dicas de como vender ações, é um negócio assim, eu não entendo, no pregão de bolsa de valores. Meu amigo Edson Placo trabalha com isso até hoje, eu creio, né? Então, com vendas de ações e compras de ações. Na realidade, os detalhes dessas compras e vendas eu não conheço, eu não sei nem explicar. Mas o fato é que rapidinho a firma dele, que ele resolveu chamar de Stratmon Oakmont, ou Stratford Oakmont, realmente com um selo de um leão, realmente descobriram um nome assim absolutamente fidedigno, entende? Digno de... Deixa eu mudar a câmera só para experimentar, porque esse daqui é o meu brinquedinho novo. E agora deve ter uma outra que vai me pegar lá de cima. Ah, legal. Oba! Oi, tudo bem? Então, essa Stratmon começou a vender ações de uma maneira assim espetacular, não admitindo um não como resposta. Mas engraçado que tudo envolvia garra, obstinação, não aceitar um não como resposta, e sexo e muita droga, né? Sexo podia ser até fazer sozinho em algum canto para se excitar o suficiente, e com as drogas se excitar também, para poder aguentar o baque de ficar horas pendurado no telefone e não desistindo de insistir.
Entende? Que você tem, como o pessoal tem feito, por exemplo, eu recebo telefonemas de vez em quando de pessoas que querem vender uma linha telefônica, ou que querem vender um plano de telefone, ou um plano de internet, ou um plano de televisão, ou dentre outras coisas. E eles ficam insistindo, da mesma maneira como se você quer fechar sua linha de uma companhia de celular, por exemplo, a mulher ou o rapaz se atender vai fazer absolutamente de tudo para você não cancelar o seu plano e a sua linha, né? O que quer que seja, né? Eu quase que convidei uma moça para jantar, ou para ir para a cama, ou alguma coisa assim, né? de tanto quase que assédio que ela estava jogando todo o charme dela, e pelo telefone, né? É só pelo tom de voz, não é verdade? Então, de repente eles começaram, todos eles, a ficarem milionários e foram aumentando o staff de maneira que eles vão mostrando, o Scorsese é um mago cineasta, né? Vai mostrando o quanto foi expandindo, entende? Gente com computador e telefone, um telefone, computador e telefonando para pessoas e não aceitando um não como resposta, e não sei qual que era o trâmite por boleto ou o que quer que seja, imediatamente já entra no computador, já mostra, e às vezes é uma firma de merda, um trabalho qualquer, ou um trabalho bonzinho, mas que nem que valha tanto. Mas sabe, é como o Hitler falava, depende da sua maneira de se expressar. Se você se expressar de uma maneira veementemente forte, entende? Você vende qualquer coisa. E ele começou com a história do venda esta caneta para mim, sabe? Treinando as pessoas num seminário, entende? Em seminário que ele dava. Bom, chega uma hora que a confusão fica tão grande, né? Que ele tem que guardar dinheiro fora. Então mostra direitinho como que é o processo de se abrir uma conta na Suíça, mandar um laranja, mandar uma pessoa, entende, que é da sua confiança, e mostra inclusive como guardar dinheiro em tudo quanto é parte do corpo que não vai ser identificado basicamente pelo sistema de fiscalização dos radares. Quer dizer, como nós estamos na era do Apocalipse, e Apocalipse não quer dizer destruição, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então, na realidade, um monte de merda, um monte de porcaria está vindo à tona no mundo de uns bons tempos para cá, principalmente agora, depois do ano 2000, que já se sabia que esse negócio ia acontecer. Por um lado é a tal da Kali Yuga, que é a era mais obscura de todas as quatro, né? Já tivemos a era da riqueza há milhares de anos atrás, depois isso e aquilo, e agora a era da escuridão, né? Dos grandes trustes, dos trâmites, dos ditadores, das destruições, das meias-verdades ou das inverdades totais, né? Dos Vietnãs da vida, Iraque, Córcega, e como é que é aquele país lá, Kosovo? Não, Bom, enfim, todos esses países, esses ditadores e esses russos e a Ucrânia com quem simpatizo e por aí vai, né? Então os filmes estão tremendamente esclarecedores, né? E esse do Wolf, o Lobo da Wall Street, é um tremendo manancial de explicação de como que acontecem as lavagens de dinheiro, as falcatruas todas, os caras que escondem dinheiro em cueca, entende? E depois diz que não, é porque o dinheiro é meu e era mais fácil levar assim do que levar numa bolsa. Sabe, coisa de descarado. Mas inclusive o seguinte, esse Jordan, ele aparecem vídeos na YouTube dele mesmo de verdade. Ele passa 3 anos na cadeia, era para passar 20, mas ele aceita delatar uma série de amigos. Então ele delatou 20, inclusive o principal amigo dele. E colocaram microfones de escuta nele, combinando dele ir levar papo com pessoas. Então, como ele de burro não tem muito, né? Ele pegou, escreveu num papel, num bilhete, quando foi encontrar com um amigo dele, e ele estava com microfones de escuta, né, pelo corpo todo, ele escreve num papel para o amigo dele, olha, não diga nada que você possa se incriminar,
porque eu estou sendo vigiado, eu tenho microfones de escuta aqui comigo, né? Então ele avisa o amigo dele para só falar de futilidade, ou de banalidade, ou de comida, ou da esposa, ou do divórcio, ou disso e daquilo, mas nada sério que ele pudesse ser incriminado porque ele estava sendo ouvido. Quer dizer, até esse tipo de coisa. E mais forte ainda, e fortíssimo, é o fato de ser uma história verdadeira. E mais forte ainda que você vai no YouTube, você descobre vídeos de gente, acho que na Austrália, de programas importantes, entrevistando o verdadeiro Jordan Belfort, né? Que foi o cara que inventou todo esse negócio. E inventou uma máquina de produzir grana tão eficiente, entende? Que daqui a pouco tinha milhões e milhões de dólares. Aí ele foi para uma conta na Suíça para ver como é que se faz, entende? Então o Scorsese mostra tintim por tintim, entende? Sob o ponto de vista dele e tal, né? Como é que se faz para abrir uma conta na Suíça e que o FBI não consegue punir ou pegar os responsáveis, entende? A não ser que o crime cometido nos Estados Unidos seja também crime fiscal na Suíça. Aí então o FBI pode entrar. Senão não pode. Né? Então não adianta eles pedirem informações a respeito de quem tem conta lá e de quem guardou quanto, porque mesmo que sejam criminosos, se esse crime não é crime na Suíça, eles não podem, não têm a obrigação de dar informação. Quer dizer, o Scorsese e o Caprio, eles mostram como é que toda essa sujeira se processa pelo mundo aí afora. Agora, dois pontos que para mim ficaram muito significativos com relação a esse filme são os seguintes. Um deles, a prisão para ele onde... E é sempre assim, ele é bem filmado. É o Leonardo DiCaprio, Belfort, né? Contando a história de como é que aconteceu o quê. Ele vai contando a história. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso, meus amigos. Comprei um iate para minha mulher que tinha até helicóptero em cima, entende? Se ele se aborrecia, ele pegava notas de $5 e tacava fogo, rasgava. Isso um amigo meu, amigo não, conhecido meu na Califórnia, uma vez fez, quando eu fui visitar, fui gravar com um cara chamado Morris Albert lá. Teve uma pessoa que tacou fogo numa nota de $5 na frente de um outro que estava precisando de grana. Ele falou, dinheiro é só papel, e tacou fogo. Quer dizer, sacanagem, né? E então, vocês precisam ver aonde o Belfort foi parar, porque ele disse que, olha, quando eu fui levado para a prisão federal, entende? Eu confesso que cheguei lá apavoradíssimo. E quando assim que eu entrei, eu notei que eu tinha esquecido que eu era um cara rico ainda. Então um cara rico foi levado para uma prisão onde tinha quadra de tênis e ele podia jogar, ele podia passar o dia jogando tênis, sei lá que outras atividades. Aí vai saindo o helicóptero com as câmeras, né, e vai fotografando a parte de cima com todos os guardas fiscalizando e os caras jogando tênis lá embaixo. Parece o pessoal aqui de São Paulo, aqui do Brasil, tomando banho de sol, né, que os direitos humanos protegem os criminosos. Coitados, afinal de contas, né? Ele tem que tomar banho de sol, porque senão vai ficar confinado? Não pode, né? Essa é uma delas, que ele fala que ele esqueceu que era um homem rico, então quando ele chegou lá dentro ele podia jogar tênis, tinha literatura, salão de bilhar, um monte de coisa. Então esses 3 anos passaram rápido para ele, milionário, porque ainda estava milionário, né? Apesar de ter que ter pago $100 milhões de fiança. Agora, para o Osho, $250 mil de fiança não permitiram. O Osho é um mestre visionário, né? Que quando foi preso, não permitiram fiança para ele. Não permitiram. Sob a alegação de que ele era um cara muito bem relacionado mundialmente e inteligente demais. Quer dizer, então, em primeiro lugar, ser burro é recompensado na sociedade mundial. Basta o cara ter inteligência que não pode dar fiança para o cara se ele for acusado de crimes que inclusive não cometeu. Outra coisa é pelo fato de ser bem relacionado mundialmente. Bom, isso o Osho claro que era. A imprensa inteira mundial estava olhando
na direção das 4 prisões, e em uma das 4 ele foi envenenado. Mas até provar, entende, que o umbigo de vedete não é carne de porco, é difícil. Então, esse foi um lado da história, mostrar o tipo de prisão que esse cara foi preso pelo fato de ser rico. E uma outra coisa significativa é quando o Belford, Leonardo DiCaprio, vira para o ator que simula o agente do FBI e pergunta: escuta, me diga uma coisa, só cá entre nós, né? Já porque você está investigando toda a minha vida, eu fiquei sabendo, então claro que eu investiguei um pouquinho da sua, né? Mas me diga uma coisa que eu não fiquei sabendo, quando você vai para casa de metrô, olha só, hein? Porque eu vou para casa de Mercedes-Benz, eu sei como é que é. Minha esposa às vezes está de mau humor, você sabe como são essas coisas, né? Minha esposa maravilhosa, que é dona desse iate, porque eu dei para ela, chamei de Naomi, esse iate tem até helicóptero ali em cima. Você quando vai para casa, você que é agente federal, e o que você sente quando você pega o metrô lotado e vai para casa com aquela gente fedendo e sabendo que você vai encontrar com aquela mulher feia e rabugenta e ranheta com quem você casou, que só vai ficar reclamando que, olha, você não presta mais atenção nos seus filhos, sua filha foi mal na escola, você ganha mal, está precisando deixar mais dinheiro aqui. E quanto você ganha por ano? 50 mil, 60 mil dólares? Quer dizer, seria o quê? 120 mil reais, quer dizer, 10 mil por mês? 10 mil por mês é uma grana, mas nem tanto. Nos Estados Unidos os gastos são muito grandes, né? Se você ganha 10 mil reais por mês, mas só 4 mil já vai para 3 mil, já vai para aluguel, e daí 2 mil para cada criança, a comida e o colégio. Daqui a pouco os 10 mil não dá para nada. Então, descaradamente, o Leonardo DiCaprio, Jordan Belfort, pergunta para o agente do FBI, quando você pega o metrô para casa, o que você sente que você vai encontrar aquele lixo com quem você se casou? Né? E aí ele já começa a esculhambar, né? Por que vocês não caem fora do meu barco, já vocês vieram aqui encher o meu saco? Né? Porque tudo que eu faço é legal. Quer dizer, até então, tudo que ele fazia, ele diz que é legal. Na realidade, já não era muito, né? Mas depois que tem esse papo, ele começa a querer tirar dinheiro do país e levar para paraísos fiscais, como, por exemplo, abrir conta na Suíça, né? E é aquilo que eu estava falando. É chato você imaginar que um cara... Tá certo que o Osho tinha milhares e milhares de pessoas que gostavam dele. Bom, isso é um direito que ele assiste, né? Eu tenho algumas pessoas que gostam de mim, não são muitas, mas tenho diversas, né? Felizmente. Isso acontece. Qual que é o problema? E que ele era um cara muito inteligente. Qual que é o problema? Ele, em vez de dizer para as pessoas, olha, se matem com estricnina, como um certo mestre filho de uma puta, não sei onde é que foi, um certo Moon, um outro, né, que mandou todos os discípulos, entender? Ele se matou e mandou todos os discípulos se matarem. E todos se mataram por seguir o mestre. Que nojo, né? E outros que escondiam dinheiro. O Osho nunca escondeu dinheiro nenhum, ele nunca tinha um centavo, todo o dinheiro era nosso, dos sannyasins. Então, eu era um puta duro, mas outras pessoas tinha muito dinheiro e foi chamado até o guru dos ricos. Por quê? Porque se um cara milionário se apaixonar pela visão do Osho, qual que é o problema? Então, por exemplo, 96 milionários levaram seus Rolls Royces de brincadeira, de presente. Sabe, um cara norte-americano que tem 5 Rolls Royces, ele está com vontade de levar um para deixar emprestado para o Osho andar 1 hora por dia. É um direito que ele assiste, né? Os caras perguntaram para ele, escuta, por que você não fala para os seus discípulos darem o dinheiro para instituições de caridade? Mas para que fazer uma coisa dessas? Ninguém deu nenhum Rolls Royce para o Osho. Mas se o cara gosta do Osho e sabe que o cara adora dirigir, e que ele tem um problema nas costas e ele adora o banco do Rolls Royce, e eles querem fazer um fuxico, fazer um buchicho e fazer uma mesura para o mestre e querem levar um dos 5 Rolls Royces, tem uma pá de gente nos Estados Unidos, um monte de gente, não é 1 ou 2 como a pobreza brasileira, não. É um monte de gente nos Estados Unidos que tem Rolls Royce, Camaro, Ford da primeira qualidade. É um monte de gente rica que tem nos Estados Unidos que a gente não faz nem ideia. Eles não fazem questão que a gente tenha ideia e a gente também não faz questão de saber. Deveria, mas não faz questão. Então, por que, entende,
que toda a polícia e todas as instituições de caridade todas as igrejas, todos os governos não insistem para essas pessoas milionarem darem seus Rolls Royces para a campanha de caridade? Por que não? Ferrari, por que ninguém... Eles vão encher o saco do Osho para que ele mande os discípulos darem seus Rolls Royces. Mas ninguém vai na casa de cidadãos milionários norte-americanos, que tem um monte. Deve ter mais de 100 mil milionários nos Estados Unidos. Vai lá e manda os caras darem os Rolls Royces de presente. Por que não? Vai lá. Fala, não, isso ninguém vai. Eles vão para o Osho, porque é líder religioso. Não, o Osho nunca foi líder religioso. O Osho é um tremendo visionário. Até hoje é considerado assim. E eu diria um psicólogo de mão cheia. O que ele ajudou a muita gente, a mim e a muita gente, entende? A elevar a sua autoestima o desserviço que a sociedade faz com a gente, ele arrumou um jeito da gente... Então, ok, já que a sociedade está nos fazendo de pizza, então vamos ver quais as pessoas que nos amam. Eu tenho uma porção de gente que me ama e aprendi a gostar de mim. E estou começando, musicalmente, a oferecer para pessoas coisas que não me desapontam, coisas que eu gosto, por exemplo, Beatles, né? Isso é um épico, isso é um hino, o Imagine. Começa a tocar assim, todo mundo já sabe. Parei um restaurante na sexta-feira da Nancy Barcalhau, o restaurante chama Barcalhau, parou todo mundo cantando Beatles junto comigo, ficou todo arrepiado. Eu não podia imaginar que o Ché, meu amigo, meu vizinho, tinha razão. Beatles é eterno. Quem não conhece Beatles? Quem não gosta? Tinha gente jovem cantando as letras dos Beatles. É verdade. Até hoje, os CDs que vendem mais no mundo inteiro por ano continuam sendo dos Beatles. Acredita num negócio desse? Então, eu como gosto, ofereço. E as pessoas gostam de mim. E aí? E aí? Espero eu que alguém me empreste, não é para me dar, não. Me empreste um Audi 0 km. Eu estou satisfeito com o meu ali, né? Mas se alguém me der um Audi 0 para mim andar, entende, e pagar a gasolina, eu vou aceitar, por que não? Né? Se alguém quiser me dar uma casa em algum lugar aí, nos arredores de Jundiaí, ou onde for, que eu possa ter a minha escolinha de terapia e possa viver sossegado e tudo mais e tal, e ter um estúdio de gravação lá dentro, eu posso lecionar, posso servir as pessoas, posso servir um chá, um café, receber as pessoas, ensinar reiki, lecionar meditação ativa, quiserem me dar isso de presente, não é para me dar, para ser propriedade minha, que eu posso usar, usufruir, muito bem, pô, maravilhoso, aceito, obrigado, eu mereci. Por que eu vou querer viver na pobreza? A pobreza é uma merda, uma porcaria, entende? Agora, a riqueza com desonra é um nojo, entende? A riqueza oriunda de crime é uma porcaria, eu não gosto. Agora, tem gente que sabe legalmente fazer grana. Esse Belford não foi legalmente, que de repente ele mostra, entende? Eles conversando com a tia dele, com outras pessoas, para essas pessoas, entende? Assumirem o dinheiro, entende? Receberem o dinheiro, entende? E abrirem as contas na Suíça, entende? Ninguém fica sabendo desse dinheiro sendo levado em valizes, dá para a tia vai lá, abre a conta na Suíça, e contanto que esse dinheiro não tenha vindo de crime no país de origem, a Suíça não pode fazer nada, não pode dedurar quem foi que abriu, não se sabe quem tem conta lá. Tem uma pessoa, entende, que foi uma pessoa, entende, que aprontou uma traição, uma presepada com relação ao Osho, entende, que andou guardando alguns milhões de dólares numa conta da Suíça, não dá para saber quem é. Quer dizer, nós sabemos, mas o governo não tem o direito de ficar sabendo quem é que depositou o quê. Nem a gente sabe que isso aconteceu. Mas então, quer dizer, sacanagem e falcatrua acontece em qualquer lugar, até Judas, entende? Ferrou com a vida de Jesus Cristo. Se bem que Judas também era um intelectual e ele ficou achando, entende, que Cristo tinha mais o que fazer do que ser um revolucionário da ordem que foi, né?
Na realidade, dizer dai a César o que é de César, você cala a boca e seja pobre. Entende? Judas não se conformava com isso. Também tem esse outro lado da história. E Judas foi virar para Jesus e vou dizer, mas como dai a César o que é de César? Quer dizer, então nós temos que pagar impostos e ficar pobre? Porque só sendo pobre você vai entrar no reino, no meu reino. Ele dizia no meu reino dos céus. Isso já é outro erro, né? Não é o meu reino dos céus, é o reino de Deus. Mas Jesus era um cara imensamente inteligente, cordato, amoroso e a cada um o que lhe compete. Então, o que é de César? E o César quer cobrar impostos? Então paga os impostos, fica quieto e viva na pobreza, porque a humildade, acho que ele confundiu, a humildade, eu concordo com o Gil, entende? Eu também estou do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho para viver. Halaya, 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 aleluia. Então, mas é espetacular. Então, o outro lado da história é quando o Leonardo Jordan vira para o agente da polícia e pergunta para ele, como é que você se sente no metrô quando você vai para casa e se lembra, entende, que aquele bofe com quem você casou, porque depois de uns anos, dependendo de que tipo de casamento qualquer pessoa vira um bofe. É mais fácil, diz o Osho, entende, você namorar com um príncipe encantado de noite e de manhã quando acorda olha do seu lado tem um sapo? É muito mais fácil isso do que você dar um beijo num sapo, puta mau gosto, entende, e ele virar príncipe. Essas histórias só acontecem nos contos de fada que é para colaborar com a sua decepção. Você está tão decepcionado com a merda que é a sua vida que você precisa de conto de fada. E o Apocalipse está trazendo os contos de fada tudo ao contrário. Está começando a destruir conto de fada e mostrar a verdade na cara das pessoas. E a verdade dói. Mas o Gautama Buda diz que a verdade dói no começo. Depois a verdade é amarga só no comecinho. Porque depois ela se torna doce. Como o Caíme errou quando falou que é doce morrer no mar. Só se for pessoal da família dele, porque inclusive o mar é completamente salgado, eu não vejo onde possa ser doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Eu acho que até aí vamos ser poéticos, mas não vamos exagerar também, né? Em todo caso, no fim tem uma cena de um metrô indo para casa, enquanto aparece o ônibus com o Leonardo preso, Belfort, né? E aí o helicóptero vai indo embora e mostra Leonardo DiCaprio, todo boy, bonito, jogando tênis na prisão, jogando tênis, porque é rico. E daí aparece, eu estava conversando com o cabo Sambavo de Uberlândia outro dia a respeito de um negócio mais ou menos assim. Indo para casa o metrô e aparece a cara desse moço, o agente da polícia. Com um ar meio gasto, um terno meio surrado, uma capa de chuva, tudo cinza, né? Uma cara lúgubre, indo para casa. A gente não precisa nem comentar, a gente só percebe tudo, né? Aquilo que o Osho chama de uma tremenda, exagerada diferença entre ricos e pobres na nossa sociedade. Diferenças existem, sempre existirão e é até bacana que existam. Mas o que é ruim é que seja tão diferente. Alguns disparatados têm helicóptero em seu iate. E os outros, entende, tudo vivendo uma merdinha igual. Como o socialismo também advoga isso. Ela advoga outra coisa e no fim tudo se resume em alguns poderosos com um monte de gente. Então o Osho acha que é diferente o negócio. Não deve ser assim. Deveria ser mais equilibrado. Existem diferenças, vão continuar existindo ricos e pobres. Fazer dinheiro é uma arte. Eu não tenho. Mas tem gente que tem. A gente tem que saber aonde a gente se situa. Por exemplo, eu há uns tempos atrás andei aspirando a me casar com uma mulher que entendesse de grana e que tivesse habilidade em vendas, né? Porque isso talvez fosse resolver uma série de coisas. Eu não tenho.
Então arrumaria um empresário ou empresária que tenha, né? Porque eu não tenho. Então eu preciso, e não me interessa o que outras pessoas acham para me sufocar, porque não, então, você não precisa de nada, você já é legal do jeito que está. Não, eu preciso de alguém que gira, do verbo gerir, por favor, desculpem, que gira os meus negócios. Então, muito obrigado, eu agradeço. Agora eu vou voltar para a câmera de cá, já que essa daqui eu vou fazer um tchauzinho para vocês com a minha mãozinha. Bye, bye. E agora eu vou colocar a outra, já que eu tenho 3, né? Morra de inveja, eu tenho 3 câmeras. Cadê a terceira? Está aqui. Alô, eu tenho 3 câmeras no meu computador com a mesa de som nova Gigabyte. Obrigado, Gigabyte. I love you. Obrigado a todos. Imagine all the people. Suponha todo mundo. Viva aí dando a mão. Você diz que eu tô sonhando, mas não é uma ilusão. Talvez a gente se encontre em um mundo em união. Obrigado, obrigado. Namastê.